Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. O Atos é mais fácil de achar. Vamos achar. Eu vou ler 2 textos nessa noite. Abram primeiro em Jonas, no capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Eu vou falar com vocês nessa noite sobre o seguinte tema: como marcar a sua história positivamente. Como marcar a sua história positivamente. Como eu posso marcar a minha história positivamente? Como? Existe uma maneira, existe um comportamento de Deus para a minha vida que me ajude a marcar a minha história positivamente? Vamos ver na Bíblia Sagrada. Jonas capítulo 1 é tão conhecido, né? Mas vamos ler porque a palavra de Deus diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou, mas não para ir a Nínive, mas para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio, um barco, que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para fugir diante da face do Senhor. Somente até aqui, esse versículo de número 3. Alguém diz amém? Amém. Agora vamos para o Atos. Atos da igreja ou dos apóstolos, como alguém gosta de chamar. Capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Eu quero fazer uma conexão entre esses 2 textos nessa noite e abençoar a sua vida, para você sair daqui alimentado por Deus, pelo Espírito Santo. Atos, capítulo 27. Na verdade, essa ministração, ela toma os 2 capítulos, 27 e 28, porém nós não vamos lê-los, porque são 2 capítulos grandes. Então, eu vou ler alguns versículos e vocês acompanhem-me, por favor. Atos capítulo 27 fala sobre a história do apóstolo Paulo. Versículo 1. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entraram Paulo e alguns outros presos. Entrou Paulo e quem, gente? Alguns presos, né? E um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E eles embarcaram em um navio adramitino. E eles partiram navegando pelos lugares da costa da Ásia, e estava com eles Aristarco, macedônico de Tessalônica. E diz o texto no versículo 3, e chegamos no dia seguinte a Sidom. E Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália. Nos fez então embarcar nele, e como por muitos dias navegamos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante. Navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona, e costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano.
não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, a invernar ali. Mas, soprando o vento sul, brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroquilão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Ir à toa quer dizer ir para onde o vento levasse. Ok, pessoal? Nos deixando ir à toa, e correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Ou seja, eles recolheram as velas e deixaram que o vento do mar levasse o barco para onde o vento quisesse ir. Andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo, havia já muitos dias, nem o sol, nem as estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. O que é que fugiu, gente? Fugiu a esperança, né? Fugiu a esperança. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, porque nessa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. E Paulo diz: portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E contudo é necessário irmos dar numa ilha. Quem pode dizer amém? Amém. Espírito Santo, fala conforme o Senhor quiser falar nessa noite. Ó Paizinho querido, que os nossos ouvidos estejam atentos à sua voz. Eu te rogo encarecidamente nesta noite, que o Senhor possa, meu Deus, visitar-nos através desta palavra, e que, mediante a esta palavra, o teu Espírito Santo possa achar morada, e nos fortalecer, nos renovar, nos direcionar a um porto seguro para a glória do nome de Jesus Cristo. A igreja diz amém? Muito bem. Como marcar a nossa vida positivamente? Aqui nós encontramos na palavra de Deus a história de duas pessoas, um profeta chamado Jonas e um apóstolo chamado Paulo. O que existe
de igual nessa história é que ambos vão vivenciar um tempo das suas vidas dentro de um navio, em um barco. E o interessante é que esses dois vão enfrentar mares diferentes. Segundo a Bíblia Sagrada, um dos navios estava carregado de trigo e o outro provavelmente de ferro. Em um navio estava um profeta, que embora fosse profeta, ele estava fugindo da vontade, do direcionamento de Deus, e no outro navio estava um apóstolo que estava indo exatamente na direção de Deus. E eu quero começar por Paulo. Paulo, ele estava viajando, segundo o texto que nós acabamos de ler, a cidade de Roma. Ele estava indo na direção de Deus, fazer a vontade de Deus. Ele não estava como Jonas, que havia recebido de Deus um direcionamento de Nínive, e ele desce para o porto de Jope, e agora pega ali uma embarcação, paga o seu bilhete de passagem, e sai em direção a Tarsis. Paulo não. Paulo estava indo exatamente na direção que Deus havia dado para ele. Paulo vai passar, meus irmãos, 2 anos preso em Cesareia. Ele caminhava para um julgamento parcial e impiedoso. Paulo, ele estava sendo acusado de algo que ele não havia feito. Qual era a acusação que havia sobre a vida de Paulo? Eles diziam que Paulo, ele havia violado o templo e que Paulo estava incitando a multidão para que eles vivessem uma desordem. E por causa disso, eles estavam levando Paulo para a corte para ser condenado, julgado e levado à prisão. Mas a Bíblia diz que o governador Félix, ele sabendo desse entendimento e sabendo quem era Paulo, porque Paulo ele era um cidadão romano, ele encaminha Paulo para Roma. Paulo não poderia ser julgado senão em Roma, porque ele era um cidadão romano. E a Bíblia diz que agora Paulo, ele indo em direção a Roma, o imperador ouve falar da prisão de Paulo e as consequências de tudo isso, da falsa denúncia dos peregrinos judeus contra Paulo, e agora eles decidem abrir essa concessão para que Paulo fosse depor em Roma. Mas até que Paulo chegasse em Roma, Paulo está sobre a jurisdição, segundo a Bíblia, do centurião Júlio. Centurião era geralmente um homem que era responsável por 100 soldados. Naquele navio onde estava Paulo, havia 276 presos junto com ele. Este centurião que era responsável por aquela embarcação. Agora, Paulo entra naquele navio, embora como prisioneiro, mas aos olhos de Deus, como um apóstolo de Jesus Cristo, como um anunciador das boas novas, porque uma coisa é a visão que você tem de você mesmo, outra coisa é a visão que Deus tem de você. Eu vou repetir, uma coisa é você está vivendo um momento de dificuldade, de luta, de prisões espirituais, familiares, sentimentais, sejam elas quais forem, e você se sentir um zero à esquerda, você se sentir impotente, você se sentir jogado, você se sentir esquecido, mas esse é o seu sentimento. E outra coisa é o sentimento que Deus tem em relação a você e a maneira que Deus vê você. Porque embora às vezes, minha gente, as circunstâncias da vida, elas apontem para uma insignificância em relação a nós, nós precisamos entender e acreditar que a visão de Deus, a meu respeito e a seu respeito, pode não ser aquela que você mesmo tem em relação a você. E eu falo pelo Espírito de Deus, por quê? Porque não só na oração, como nos louvores, mas a leitura da palavra, que foi lida aqui agora há pouco pela pastora Patrícia, ela bem frisou
o que o profeta Isaías disse, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E o Senhor disse através da boca de Isaías: eu é que sei o pensamento que eu tenho a respeito de vocês. Não se confunda não. Às vezes você está se sentindo pequeno, às vezes você está se sentindo esquecido, esquecida, você está se sentindo jogado, você está se sentindo zero à esquerda, você pensa que você não tem mais valor, que ninguém te vê, que ninguém se importa com você, que ninguém se preocupa com a sua vida. Mas eu quero dizer para você nessa noite, pelo poder do Espírito Santo de Deus, essa não é a visão de Deus a teu respeito. Mude esse conceito pelo poder do nome de Jesus Cristo, e você vai começar a marcar a sua vida positivamente. Por que é que Paulo vai marcar a vida dele positivamente, pessoal? Porque ele está preso, mas ele não pensa como preso. Ele está sendo levado para um julgamento, mas ele não se sente um réu. Ele sabe o Deus que ele serve. Ele sabe o Deus que ele crê. Ele sabe que ele teve um encontro com Deus na rua chamada direita, e a glória de Deus mudou a história dele de Saulo para Paulo. E às vezes eu vejo pessoas esquecendo de quem elas verdadeiramente são e do encontro que elas tiveram com Deus. Eu vejo pessoas se esquecendo daquilo que Deus fez nas suas vidas. Eu vejo pessoas se esquecendo da grandeza do seu chamado, do poder do Deus que elas servem, e começam a acreditar nas mentiras deslavadas de Satanás, quando ele quer te desmerecer. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite como profeta para a sua vida, para te dizer que aquilo que Deus pensa de você são pensamentos bons, são caminhos de paz, para dar a você o fim que nem você mesmo imagina. Eu disse no domingo passado que o nosso maior inimigo somos nós. Então Deus, Ele tem trabalhado nesse tempo a fim de mudar o nosso conceito, a fim de mudar o nosso pensamento, a fim de nos renovar nossa mente, renovar o nosso entendimento, para que nós possamos ter convicção e certeza de quem nós de fato somos em Cristo Jesus. Paulo está preso. Paulo está no navio, mas ele não pensa como preso. Ele não trabalha o coração dele como preso. Muito pelo contrário, na sua caminhada, Paulo ele vai se comportar bem, diz a Bíblia. Paulo é um homem atento a tudo. Ele vai dar bom testemunho do Deus que ele serve dentro daquele navio. Tanto que quando eles chegam em bons portos, como nós lemos aqui na Bíblia Sagrada, ele já ousava até mesmo aconselhar o comandante. Por isso que ele vai fazer alusão lá na frente, vai dizer assim: vocês pegaram essa tempestade porque vocês quiseram, porque se vocês tivessem me dado ouvido um pouquinho lá atrás, nós não estaríamos passando pelo que nós estamos passando. Aí você fala assim: não acredito que é um prisioneiro que está falando assim com o comandante. Eu não acredito que é um preso que está se relacionando, se referindo assim com o comandante da embarcação. Todos nós sabemos, quando a gente entra num avião, quando você entra num navio, você sabe que dentro daquela aeronave ou dentro daquele barco, enquanto você estiver ali, a autoridade máxima naquele lugar não é a Polícia Federal, não é o presidente da República. A autoridade máxima ali é o piloto da aeronave, é o comandante do navio. Ele tem poder para mandar prender e soltar quem ele quiser. Mas por que, pastor, você está falando isso? Porque eu estou mostrando para vocês o comportamento de Paulo. Paulo está preso, Paulo está indo para ser julgado, Paulo está sendo julgado e acusado de incitar o povo a uma revolta, a um levante, de deturpar o culto no templo, e ele não devia nada para ninguém. Paulo, ele era pura e simplesmente um apóstolo de Jesus, levando a palavra de Deus. Ele poderia estar cabisbaixo, ele poderia estar reclamando, ele poderia estar murmurando, ele poderia estar tomando atitudes completamente contrárias a essa atitude
atitude que ele toma, mas ele não. Ele vai se comportar como alguém que é chamado pelo nome do Senhor. Ele vai se comportar como alguém que teve uma experiência com Deus. Ele vai se comportar como alguém que é cheio do poder e da autoridade de Deus na vida dele. Ele não se deixa levar pela interferência dos demais presos. 276 pessoas com Paulo. Paulo se destaca de maneira positiva. Ele não se deixa abater. Ele se levanta, ele dá testemunho, ele se comporta como um homem de Deus, ele dá conselhos ao comandante, ele ousava, ele influencia pessoas nas suas decisões sobre a viagem, ele fala como porta-voz dos passageiros, mesmo sem ter sido levantado como porta-voz. E eu e você, como é que nós nos comportamos em muitos momentos da nossa vida? O que é que tem tentado te fazer parar nesse tempo? O que é que tem tentado te abater nesse tempo? Qual é o tipo de luta? Qual é o tipo de prisão? Qual é o tipo de embarcação que você se enfiou, que tem tentado mudar o seu entendimento em relação àquilo que de fato você é e aquilo que Deus pensa de você? Porque novamente eu repito, uma coisa é o que você pensa em relação a você, outra coisa é o que Deus pensa em relação a você. Você pode ter entrado aqui nessa noite dizendo: eu sou um fracassado, tudo que eu tento dá errado, aonde eu ponho a minha mão, parece que a coisa vai para trás. Pastor, tem vindo lutas de todas as sortes e de tudo quanto é parte. Eu quero dizer para você que a palavra que Deus liberou sobre a vida do apóstolo Paulo, através daquele anjo, naquela madrugada, ele libera sobre você nesta noite, pelo poder do nome de Jesus. Tudo vai se quebrar ao seu redor, mas você será guardado pelo Senhor. O Senhor vai te conduzir em paz, o Senhor vai te proteger, Ele vai te guardar. Pode 1000 cair de um lado, 10.000 do outro lado, mas tu não serás atingido. Confia no Senhor, porque Ele vai guardar você. O Senhor disse para Paulo: Paulo, nem você e nem os seus amigos que estão nessa embarcação vão sofrer dano nenhum. O barco vai se quebrar, mas todos vão se salvar, porque eu estou no controle dessa embarcação. Quem é que está no controle da sua vida? Quem é que está no controle da tua casa? Quem é que está no controle do teu chamado? Quem é que está no controle da tua família? Quem é que está no controle do teu trabalho? Em quem você tem confiado? Você tem entregue a tua casa, a tua vida, o teu trabalho? Você tem entregue as suas orações, os seus pensamentos, os seus sentimentos na mão de Deus? Confia nele, porque Ele vai guardar você. Na hora dos levantes, os ventos vão soprar, a tempestade vai se levantar, as velas que direcionam a sua vida, o rumo, elas vão se baixar, você vai ficar, parece que à deriva, mas não se preocupe, Deus, Ele é o teu refúgio e a tua fortaleza, Ele vai te conduzir a um porto seguro, ninguém vai se perder, a tua casa não vai se perder, a tua família não vai se perder, teu casamento não vai se perder, os teus filhos não vão se perder, o teu trabalho não vai se perder, Deus está no controle. A igreja precisa voltar a acreditar que Deus ainda está no controle das suas vidas e do Brasil. A viagem a caminho de Roma é uma viagem muito desgastante. Segundo o texto sagrado, a Bíblia diz que ela foi uma viagem desagradável, o mar estava revolto. Segundo a Bíblia, esse mar tornou a caminhada cansativa, ela tornou a caminhada cheia de atropelos. Segundo a Bíblia, o grupo que estava com Paulo dentro do navio já estava desanimado, ao ponto de não querer comer. Eles chegaram a ficar 2 semanas sem se alimentar. O que isso significa, pastor? Significa que todos estavam já desejando a morte. Porque alguém que fica sem se alimentar por 2 semanas, sem um propósito de jejum, está desejando a morte. Se há um propósito de sacrifício de jejum, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora, se não há, existe alguma coisa errada. E a Bíblia diz que eles chegaram a ficar 2 semanas
Por quê? Porque o desânimo já havia tomado conta deles. Eles já sem disposição para se alimentar, a iminência de perecer, agora bate o desânimo no coração desses homens. Mas no meio de tudo isso, eles recebem uma orientação e uma mensagem de Paulo, de consolo e de esperança. É essa capacidade que Deus, Ele tem restaurado no seio e no coração da igreja nesse tempo. É a capacidade de levar a boa mensagem, é a capacidade de levar a boa palavra, é a capacidade de levar uma palavra de vida aonde só há morte, é a capacidade de levar uma palavra de esperança aonde há o desespero, é levar uma palavra de paz aonde não há mais paz. É levar uma palavra de vida aonde a morte ela tem predominado. É essa capacidade que Deus ele quer levantar no seio da igreja. E você precisa entender que você é o instrumento, você é o agente de Deus nesse tempo para marcar a sua vida positivamente. Você não pode se igualar aos demais. Você não pode se conformar com o mundo, como Paulo diz. Você não pode se conformar com as circunstâncias, pelo contrário. Você precisa entender que você é um agente de transformação, você é um agente de Deus. Deus quer despertar você, Ele quer relembrar você, assim como eu tenho certeza absoluta que Paulo, quando ele estava abatido dentro daquele navio, preocupado, sem saber qual seria o seu fim, que tipo de julgamento ele teria, eu tenho certeza absoluta que o anjo do Senhor, ele ministrava o coração de Paulo, e ele lembrava: Paulo, você lembra quem você era? Você lembra quando você era Saulo? Você lembra que você poderia ter morrido? Você lembra que você poderia estar hoje cego? Você lembra que você poderia estar jogado às margens da vida, mas você não está, sabe por quê? Porque Deus tem um propósito na tua vida, e aquele que Deus tem propósito na vida, ele não morre, ele não passa desse tempo sem ser transformado para a glória de Deus e testemunhar da grandeza do seu Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, o Deus que te chamou, que te livrou, que te guardou da morte, da perdição, daquela enfermidade, o Deus que te resgatou, ele não vai deixar você perecer dessa forma. Mas você precisa entender que Deus, ele não nos capacita por acaso, ele não nos capacita para a nossa própria glória ou a nossa vanglória, não, ele nos capacita para que o nome dele seja glorificado, e é assim que você marca a sua vida positivamente. Eu sou instrumento de Deus. Deus me chamou, Ele me livrou. Era para eu não estar aqui, era para a minha vida já ter passado dessa para outra há muito tempo, mas o Senhor me trouxe até aqui com mãos fortes. Ele me guardou, Ele guardou a minha casa, Ele guardou a minha família, Ele me deu livramentos. O Senhor, Ele é poderoso para fazer milagres abundantemente além daquilo que eu peço ou penso. E quando você pensa assim, você começa a marcar a sua vida, a sua história positivamente, porque as pessoas olham para você e elas têm desejo de conhecer o seu Deus. Como o pastor se comportar assim, se eu estou como Paulo, numa prisão espiritual, econômica, familiar, eu não sei. Em primeiro lugar, você precisa trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Como eu trago à minha memória aquilo que me dá esperança? Acredite, o sangue de Jesus não foi derramado em vão no Calvário. Segundo lugar, acredite, aquele que é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, Ele está aqui, e Ele remiu você pelo poder que há no sangue dele. Você não deve mais nada para Satanás. Você é uma pessoa totalmente capaz de se levantar e marchar em vitória, com uma mente transformada pelo poder do nome de Jesus. Terceiro, acredite, a graça do Senhor, que é o favor que você não merece, mas você recebe, está sobre você para te levar
mais longe do que você possa imaginar. Você não vai porque você é capaz, você não vai por causa do seu dinheiro, você não vai por causa do seu trabalho, você não vai por causa dos seus amigos, você não vai por causa da igreja, você não vai por causa do pastor, você não vai por causa que você é uma pessoa bem relacionada, mas você vai porque o sangue de Jesus Cristo tem poder, e Ele está derramando a sua graça sobre a sua igreja, e a graça do Senhor, ela vai te levar além das circunstâncias que você possa imaginar. Quarto, por quê, pastor? Porque na realidade, Jesus, Ele não brinca com os seus filhos, muito pelo contrário. Ele é sério nas suas tratativas. Se Ele te chamou e Ele diz que você é mais do que vencedor, acredite, você é mais do que vencedor. E esse tempo presente, Ele não se comparará à glória que está por vir sobre a sua vida. Posicione-se de maneira diferente em nome do Senhor Jesus. Marque a sua vida positivamente. Comece a confundir o diabo, comece a confundir Satanás, comece a sorrir mesmo sem motivo. Comece a gargalhar, mesmo quando não há motivo, mesmo quando não há uma situação favorável, mas glorifique o nome do Senhor, adore a Deus na hora da adversidade, e você vai ver que os seus inimigos ficarão confundidos. O que Paulo vai fazer? Paulo, ele vai se comportar dessa maneira, por isso que ele vai trazer uma mensagem de esperança. Ele vai dizer para eles: olha, realmente vocês se precipitaram quando vocês não ouviram a minha opinião. Vocês estão nessa enrascada porque vocês não deram ouvidos, por isso vocês estão perdidos. Mas olha, escutem-me, tenham bom ânimo, acreditem em Deus e Ele vai livrar vocês. Ninguém perecerá. Só o navio vai se quebrar e vai se perder, mas nós não nos perderemos. E alguém olha para Paulo e diz assim: quem é você para pregar mensagem de esperança se você está aqui preso igual a nós? Quem é você para dizer alguma coisa se você está aqui na mesma situação que nós? E talvez Paulo, cheio do Espírito e do poder de Deus, Paulo olha para eles e diz assim: eu estou nessa situação, mas eu não pertenço a essa situação. Existe um que vocês não podem ver, que é maior do que eu e do que vocês, e Ele nos dará o livramento na hora certa. Todos vocês se salvarão. O anjo do Senhor me falou, e eu acredito mais em Deus do que no diabo. Eu acredito mais em Deus do que nas circunstâncias. Paulo diz: essa palavra é verdadeira. Tem de bom ânimo, continua Paulo dizendo. Agora eles acreditam na palavra de Paulo. Eles começam a se tranquilizar. Tanto começam a se tranquilizar que nós lemos aqui no texto que agora a esperança voltou. E eles agora vão comer. Eles começaram a acreditar num salvamento. Os companheiros de Paulo, agora eles continuam a viagem tranquilos, os marinheiros agora começam a conversar com Paulo, e diz a Bíblia que eles começam a lançar suas âncoras, porque eles perceberam que o Deus de Paulo estava os direcionando para um livramento. Diz a Bíblia Sagrada que quando eles chegaram perto da ilha de Malta, eles estavam a uns 15 braços da ilha. Cada braço representa basicamente 2 metros, ou seja, se nós multiplicarmos a 15, eles estavam a 30 metros de profundidade. E eles agora começavam a lançar as suas âncoras para tentar ancorar o barco. Por quê? Porque eles já começavam a ver esperança, eles já começavam a ver a possibilidade de se salvar, eles já começavam a ver a possibilidade de receber livramento de Deus. Tanto é que eles ficam tão empolgados que eles não percebem que a profundidade está se diminuindo e o barco encalha. O barco encalha, as ondas batem, o barco se rompe, mas todos eles vão para a água e chegam em terra. Nenhum deles morre afogado. Não há relato na Bíblia Sagrada de que ninguém morreu afogado. E por quê? Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Você pode falar isso para essa pessoa que está aí do seu lado. Você pode dizer para ele assim: Deus é fiel para cumprir a sua palavra.
Deus não, escuta, Deus não é criança, Deus não é menino, Deus não é adivinhador, Deus não fica parado na praça pública jogando carta, ou tentando adivinhar a vida de ninguém, jogando búzios ou tarô para tentar dar uma sorte, adivinhar, para ganhar um dinheirinho de ninguém. Deus, Ele é poderoso, Ele tem a última palavra, Ele fala, Ele cumpre, Ele é fiel. E agora, diz a Bíblia que eles começam a acreditar em Paulo. Eles chegam à ilha de Malta e eles agora podem perceber a grandeza do seu Deus. Eles buscam, diz aqui o texto sagrado, que os soldados, eles agora deram conselhos a Júlio. Quando eles começam a pular dentro da água, eles dão conselho, os soldados dão conselho a Júlio para que mate os presos, porque eles achavam que os presos iriam fugir. Eles queriam evitar a fuga em massa. Essa ideia prontamente é rejeitada pelo centurião, sabe por quê? Porque o centurião já não pensava mais como um homem comum, ele havia sido influenciado por Paulo. Paulo agora conseguiu injetar Deus na vida daquele centurião, e um homem que só pensava humanamente, que só pensava matematicamente, agora ele começa a pensar como um homem de Deus, ele começa a ter uma visão espiritual da vida. Então ele prontamente rejeita matar os prisioneiros, e ele os libera. Por quê? Porque agora aquele centurião, ele está cheio de Deus. Por quê? Porque Paulo, ele conseguiu marcar naquela viagem a sua vida e a sua história positivamente. Todos tinham admiração por Paulo. Paulo, ele chega em Malta. A primeira coisa que Paulo vai fazer é receber de Deus o livramento quando a serpente morde a sua mão. Todos contavam com a morte de Paulo. Paulo não morre. Paulo vence o veneno mortífero daquela serpente. E agora aquelas pessoas que estavam ao seu redor e que também viviam na ilha de Malta começam a acreditar que Paulo, ele era uma espécie de um Deus. Por quê? Porque ele marcou a sua vida positivamente. Quando havia desesperança, ele estava esperançado. Quando todos pensavam em morte, ele pregava vida. Quando ninguém queria comer, ele dava ordem para que todos comessem e se alimentassem, porque ninguém iria morrer. Quando todos estavam perdidos à deriva no mar, sem saber o que aconteceria, Paulo se relacionava com seu Deus e recebia orientações, informações divinas, diretas do trono da glória de Deus, e essas informações ele repassava à embarcação, e a embarcação via que de fato Paulo estava diretamente ligado no trono da glória de Deus, porque exatamente o que Paulo disse foi exatamente o que aconteceu. Agora a serpente era uma das provas finais. Paulo suporta, ele supera, ele não morre. Todo mundo começa a admirar Paulo. Paulo, ele passa também por essa barreira. Ele vai agora e cura um homem importantíssimo naquela ilha. O homem estava doente, Paulo vai lá e cura aquele homem. Paulo começa a ser usado por Deus. Sabe o que as pessoas começam a dizer? O Deus de Paulo é tremendo. Esse Deus que Paulo prega é de fato, é de verdade um homem admirável. Ele é digno de se confiar, ele é digno de aceitação. Para ele não tem tempo ruim, não tem desesperança, não tem de jeito nenhum depressão, não tem solidão, não tem medo, não tem desespero, não tem caos, não tem crise. Aquele que serve ao Deus que Paulo servia, ele pode ter a mesma certeza. Você vai marcar na sua história, na sua vida, nesse tempo, a sua vida será marcada positivamente pelo poder do nome de Jesus. Você não se deixará influenciar, você vai influenciar outros para a glória de Deus em nome de Jesus. A palavra que sair da sua boca, Deus, ele velará por ela, ela vai se cumprir, Deus vai fazê-la se cumprir para a glória do seu nome.
nome, e todos quantos te cercam estiverem na embarcação da sua história, da sua vida, eles vão se admirar com a transformação, com a mudança, com o poder que Deus, Ele colocou sobre a sua vida. Alguém pode dizer amém? Se tem alguém aqui que acredita nessa palavra, então dá um aplauso ao nome daquele que merece. Agora, encerramos apresentando para os irmãos alguém que marcou a sua história de maneira negativa. O nosso irmão, o profeta Jonas, que viveu no século de número 8 antes de Cristo, no tempo de Jeroboão II, diz a Bíblia Sagrada que ele era um profeta hebreu, que ele residia em Gate, na aldeia de Zebulon. Era uma aldeia vizinha de Nazaré, e esse homem recebe uma palavra de Deus. Ele poderia marcar a sua vida, a sua história positivamente, mas ele decide, esse profeta que recebeu uma ordem de Deus, ele decide fugir da vontade de Deus. Em vez de levar a Nínive uma mensagem de arrependimento, de marcar a sua história, como Paulo marcou, ele agora decide não obedecer a voz de Deus e decide tentar fugir da presença de Deus. Ele desce para um porto chamado Jope. Ali ele chega naquele cais, ele compra um bilhete, ele entra numa embarcação, ele toma aquele navio e ele desce, segundo a Bíblia Sagrada, para o porão do navio, o lugar onde ele escolheu para dormir. E depois que ele desce para o porão do navio, esse navio, ele sai em direção a Tarsis. E o que acontece com ele? A mesma coisa que aconteceu com Paulo. O mar fica revolto e se levanta contra aquela embarcação. Diz a história que o navio estava quase para se quebrar. O pânico tomou conta daqueles marinheiros, que eles começaram a orar, cada um ao seu Deus. Não havendo resultado, eles começaram a jogar as suas riquezas no mar, as suas fazendas, de tão desesperados que eles estavam. E mesmo com esse caos, Jonas estava indiferente. Diga comigo assim, por favor. Mesmo no meio do caos, Jonas estava indiferente. Você veja como é a vida daquele que quer marcar a sua história positivamente e aquele que não quer fazer nada e se entregar ao acaso. Porque, gente, a verdade é uma só. Tem gente se entregando ao acaso, tem gente se entregando aos problemas, tem gente se entregando à luta, tem gente se entregando à enfermidade, tem gente se entregando à dor, tem gente se entregando literalmente, entregando os pontos, tem gente se entregando literalmente. Deus está falando com você: não marque a sua vida, a sua história negativamente. Levante-se em Cristo e marque a sua história positivamente. Pastor o quê, filho? Pastor o quê, igreja? Você pensa que só você tem problema, só você tem luta? Você pensa que só na sua casa que a enfermidade bate? Você acha que só no seu telhado que cai pedra? Você acha que só você tem dificuldade? Só você fica às vezes sem dormir? Só você tem preocupação? Não, isso são coisas cotidianas e corriqueiras que todo aquele que está nessa terra, ele passa por ela. Você não é diferente de ninguém, você não é diferente de Jesus, você não é diferente de Paulo, você não é diferente de Jonas. O que nos diferencia de verdade é quem quer marcar a sua história positivamente e quem quer se entregar ao negativismo. Quantas pessoas vivendo em desespero? Quantas pessoas tendo que solucionar problemas incríveis? Quantas pessoas têm contas e problemas para resolver no dia de amanhã, segunda-feira, que é um dia comercial? E o diabo, ele quer incutir na sua cabeça que é só você. O diabo quer incutir na sua cabeça que Deus não está vendo você. Satanás quer incutir na sua cabeça que Deus não te ama mais e que Ele te entregou ao acaso.
Tem pessoas que não entenderam ainda que Deus te chamou para marcar positivamente no meio dos seus pares. Deus vai te levantar como levantou José. No meio dos seus pares, Deus vai te levantar como levantou Davi. No meio dos seus pares, Deus vai te levantar como levantou Daniel. O leão não vai te comer. Os teus irmãos, com toda falsidade e fingimento, não vão conseguir acabar com a sua vida, como não conseguiram acabar com a vida de José. Ninguém, nem a sua família que não acredita em você, vai te deixar para trás como queriam deixar Davi, porque você foi marcado pelo sucesso, você foi marcado pela vitória. Deus te escolheu num lamaçal terrível, apontou para você e disse: vem cá, você não vai ficar nesse lamaçal, você não vai ficar no esquecimento, você não vai ficar na sujeira, você não vai ficar desse jeito. Eu vou dar um banho em você, eu vou te vestir de glória de novo, eu vou te encher de poder, eu vou te encher de autoridade, eu vou te encher de unção, e eu vou te marcar para que você marque outros de maneira positiva. Pastor, o que é que eu não posso fazer? O que eu não posso fazer para que eu não possa marcar a minha vida negativamente? Você não pode se conformar. Veja, Jonas, ele além de não dar ouvidos ao direcionamento de Deus, ele simplesmente, ele desce para o porão do navio e vai viver a indiferença. Está todo mundo preocupado e ele está dormindo. Está todo mundo interessado em resolver o problema e ele está conformado. Está todo mundo perdendo alguma coisa e jogando alguma coisa fora, e ele está descansando. Ele consegue dormir no meio do caos, ele consegue dormir no meio de perdas, ele consegue dormir quando ninguém dormiria, ele consegue dormir. Veja o que a indiferença faz com uma pessoa. Então você não pode viver assim, você não pode se conformar, você não pode aceitar. Você precisa se levantar como Paulo se levantou. Está tudo ruim, estamos indo para ser julgado, está todo mundo preso, está todo mundo na pior. Só que eles não têm o Deus que eu tenho. Eles não conhecem o Deus que se encontrou comigo lá na rua chamada direita. Eles nunca tiveram uma experiência com Deus como eu tive. Eles não sabem que eu era um homem fadado à morte eterna e agora eu recebi a vida eterna desse Deus. Então eu não posso me comportar igual a eles. Você não quer marcar negativamente a sua vida? Não deixe a indiferença tomar conta de você. Em nome de Jesus, pode o mundo cair ao seu redor, mas você precisa estar de pé, você precisa confiar, você precisa estar firmado em Deus, você precisa estar seguro em Cristo Jesus. Nós cantamos aqui: descansarei, pois sei que és Deus. Isso tem que passar de uma frase de canção para uma frase profética e verdadeira na sua vida. Aleluia. Não é possível que nós vamos viver essa história que muita gente vive, de joguinho de palavras, de frases bem elaboradas, mas que não representam a verdade da nossa vida. Ei! Em nome de Jesus, em nome de Jesus, não deixe a indiferença pegar você. A indiferença, ela é tão perigosa e ela é tão terrível que ela causa revolta, não só em Deus, não só nos céus, mas também naqueles que estão ao seu redor. Repita, por favor: a indiferença gera revolta em todos, mas principalmente nos que estão ao meu redor. A Bíblia diz, minha gente, que a tripulação ficou revoltada de tal forma, quando Jonas é descoberto, porque eles começam a fuçar, começam a jogar uma coisa fora, outra coisa fora, e começa a jogar, e joga fazenda, e joga mala, e joga isso, e joga aquilo, e o barco
Parece que vai quebrar, cada vez mais a tempestade piora. De repente eles acharam Jonas. Acharam Jonas dormindo, como diz o hino nacional, né? Eu sempre uso isso, né? Isso é até repetitivo para vocês. O Jonas deitado eternamente em berço esplêndido, né? Ali como se nada tivesse acontecendo, ele consegue dormir no meio do caos. Olha o que a indiferença faz. A indiferença faz o sujeito dormir no meio do caos. Agora não só isso, a indiferença traz revolta àqueles que estão ao seu redor. A tripulação fica revoltada com Jonas de tal maneira que o comandante chega a pensar que o Jonas estava dopado. Esse cara tomou algum negócio para dormir, porque não é possível que ele não está vendo o que está acontecendo. Não é possível que ele vai ficar indiferente. Ele não tem um Deus para clamar. Ele não tem uma âncora de fé. Ele não tem aonde se agarrar. Tanto é que eles fazem as perguntas. Estão aí, ó, no livro sagrado, no livro de Jonas, no capítulo 1. Eles começam a inquirir Jonas. A revolta é tão grande que eles começam a inquirir Jonas. O que tens? Tu estás dormente? Invoca o teu Deus. Pode ser que Ele lembre de nós e nós não pereçamos. Agora vamos trocar essas frases todas aqui pela linguagem de hoje? Alguém diria: ô Jonas, tu é doido? Tu tem problema? Tu não está vendo o caos que nos atinge? O problema que nos afeta e tu dorme? Rapaz, levanta pelo amor de Deus. Levanta pelo amor de Deus e vai para a vida. Ah, mas está difícil, sai de casa, vai procurar alguma coisa, vai bater em alguma porta, em nome de Jesus, entra nessa internet, desliga esse monte de porcaria e manda 1 milhão de currículo para um monte de lugar. Ah, mas a porta está fechada, vai se abrir, porque você não é igual a todo mundo. Pode ter 276 pessoas iguais a você, mas você tem um Deus diferente. A unção de Paulo está sobre a sua vida. Você foi marcado para marcar positivamente. Ei, Jonas. Jonas atraiu a atenção de todos, mas de maneira negativa. Jonas atraiu a atenção de todos de maneira negativa. Ele não chama atenção pela solidariedade. Ele não chama atenção pela fé. Ele não chama atenção pela animosidade. Não, ele não chama atenção pelo bom testemunho, não. Ele vai chamar atenção pela indiferença. Ele vai chamar atenção pelo descaso. Ele vai chamar atenção pela inércia. Ao ponto da tripulação toda, em unanimidade, culpá-lo. E dizer: não, realmente o que está acontecendo é culpa desse camarada. Os tripulantes, diz a Bíblia que eles remam, eles buscam salvamento. Mas Jonas, fala para mim se tem uma coisa mais revoltante do que você ver uma pessoa conformada. Fala para mim se tem uma coisa mais revoltante do que você ver uma pessoa que o circo está pegando fogo e ele está encostado dizendo assim: Deus proverá. Deus sabe, usa até o nome de Deus. Deus sabe o que faz, eu entreguei na mão dele, deixa ele trabalhar. Olha, deixa eu explicar uma coisa para você. É diferente você deixar Deus trabalhar e você querer que Deus resolva tudo, enquanto você fica deitado no porão do navio esperando o resultado. Você tem que, no mínimo, se levantar dentro do barco da tua vida e tentar fazer a diferença. Você precisa no mínimo buscar ter uma experiência nova com Deus, ao ponto de Deus mandar um anjo ao teu encontro para falar com você na madrugada e dizer: tudo vai mudar na hora certa, ninguém vai se perder, o barco pode quebrar, mas a sua casa, a sua família e os seus filhos, eles se salvarão, porque eu estou contigo. E você vai se levantar no outro dia e vai dizer: Deus falou comigo essa noite.
Deus falou comigo essa noite. Mas vai falar como, filho? Vai falar como, filho? Se você, o telhado está caindo, tu dorme igual uma pedra. O vento está soprando o contrário, você fica buscando dar desculpas, ao invés de se levantar e profetizar. Eu vou marcar minha vida positivamente, eu vou me levantar em nome de Jesus. Olha só, a Bíblia diz que eles conseguiram jogar Jonas para fora do barco, porque o texto sagrado diz que Deus não tem o culpado por inocente, e nem o inocente por culpado. Deus, ele é justo e ele é fiel. Então, quando eles lançam sorte para saber aonde estava a causa daquela tempestade, daquele vento, de tudo aquilo que estava acontecendo, Deus, ele identifica e Deus denuncia o culpado. Mas por que Deus denunciou o culpado? Porque, na verdade, não houve um posicionamento de alguém que queria marcar positivamente. Qual seria o posicionamento de alguém que queria marcar positivamente? Um sentimento de arrependimento. O vento começou a bater, ele não deveria nem ter conseguido dormir direito, porque quem está preocupado com as circunstâncias que lhe cercam, não consegue dormir direito. E quando eu digo não consegue dormir direito, eu estou dizendo, tem um sono leve. Tem um sono leve, qualquer coisa, o Espírito Santo, no menor sinal que ele faça dentro do quarto, usando alguém, usando o vento, a tempestade, usando o seu filho, a sua família, você desperta e você já entende que é Deus te chamando para um relacionamento, para orar. Jonas simplesmente dorme, e dorme pesado. Ele não se preocupa, e quando isso tudo acontece, Deus faz o quê? Deus o denuncia. Jonas atraiu a atenção de todos, sim, mas não pela solidariedade, não por ser um homem de Deus, não pelo seu testemunho. Os tripulantes remam e se esforçam na busca de salvamento, mas Jonas dorme. Lá na ilha de Malta, aonde Paulo estava, eles aportam, eles são bem recebidos, tratados com distinção. Por quê? Por causa do testemunho de Paulo. Ali Deus opera os seus milagres, livra o apóstolo e livra toda aquela tripulação. Já Jonas, ele tenta se esconder de Deus, tenta se esconder dos homens, tenta se esconder do chamado. Ele vem através do interrogatório e da acusação das pessoas, mas quando tudo isso acontece, já haviam perdido-se muitas coisas que estavam dentro daquele navio. Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo você é? Jonas, só após o assédio, ele vai se identificar e assumir a culpa. Só após o assédio, ele vai identificar-se, ele vai pedir misericórdia. Por quê? Porque ele já não tinha mais iniciativa, ele já não tinha mais para onde correr. E o conselho de Deus para você e para mim nessa noite é esse: filho, não espere Deus te encurralar, para que você entenda que Deus tem propósito na sua vida e que Ele te chamou para marcar positivamente. Não espere o seu barco quebrar, não espere as coisas se perderem da sua vida, não espere a vida te encurralar, não espere, não marque positivamente. O texto sagrado diz que Jonas, ele diz, levantei-me, eu desci a Jope, eu fui ao cais, ao navio, ao porão, ao leito, e eu não tenho forças. Joguem-me no mar, eu mereço, continua Jonas. Só assim vocês seguirão tranquilos, porquanto o mar só vai se aquietar quando a desobediência que está em mim, dizia Jonas, ela sair de dentro desse barco.
a minha falta de compromisso com Deus, com o reino, com aquilo que Deus colocou sobre a minha vida, gerou toda essa fúria do mar. E por isso que as coisas estão se perdendo, se quebrando, se rompendo. Aí então os tripulantes vocês conhecem, eles jogam sorte. Ela cai sobre Jonas. Jonas é lançado no mar. Eles jogam o profeta no mar. O mar, ele aceita o pecado. Ele aceita a sujeira, ele aceita a podridão. O mar, ele aceita, porque ele ceifa vidas, e a tempestade agora ela se aquieta, porque o diabo, depois que ele consegue os seus intentos, ele se fecha, ele se aquieta. Depois que você se afasta de Deus, depois que você se afasta da promessa, do chamado, daquilo que Deus tem para a tua vida, o diabo ele se aquieta. Por quê? Porque ele quer demonstrar para você que na verdade tudo aquilo que você estava passando era por causa de Deus e não por causa do seu afastamento, do seu distanciamento do Senhor. Então ele se aquieta, o mar ele aceita. Ele deixa de ser bravio. O navio agora vai navegar sem obstáculos, o tempo muda, a visão se amplia, a esperança ela volta. Agora o barco ele vai aportar num porto seguro, ele vai tranquilo. Por quê? Porque havia um novo ambiente dentro daquela embarcação, porque os homens passaram a temer a Deus, eles passaram a prestar cultos ao Senhor. Por quê? Porque havia um homem ali que marcou a sua vida negativamente. Os mais esperançosos vão dizer assim: pastor, mas Deus foi lá e resgatou ele de dentro do ventre do peixe. Eu concordo com você, é verdade. Mas você já teve dentro do ventre de algum peixe para você saber se é bom? Às vezes você não suporta a luta do ventre da tua casa. Às vezes a dificuldade nossa, no nosso país, no nosso município, no nosso bairro, ela já é demais para a nossa vida. Vocês imaginem o que Jonas não passou de maneira educacional dentro daquele ventre. Vocês não imaginam o que Deus vai tratar com aquele homem dentro do ventre daquele grande peixe, a fim de ensiná-lo a nunca mais relutar contra Deus e a sua vontade. Vocês não imaginam o que esse moço vai aprender. Jonas aprendeu pela negligência, ele aprendeu pela desobediência. Jonas, ele é o extremo daquilo que nós não devemos querer e nem fazer para a nossa vida. Agora a pergunta que segue para nós encerrarmos é: de que maneira você quer marcar o seu tempo nessa vida? Quando a sua família olhar para você, você quer que eles vejam em você que tipo de cristão? Você quer que eles olhem para você e vejam em você uma pessoa como Paulo? Você quer que eles olhem para você e vejam em você uma pessoa marcado de maneira positiva? Deixa eu explicar para você o que é ser marcado de maneira positiva, porque tem muita gente que acha que ser marcado de maneira positiva é sempre obter vitórias. E ser marcado de maneira positiva não tem nada a ver com sempre obter vitórias. Existem vitórias que só são conquistadas nas perdas. Eu vou repetir. Existem vitórias que só são conquistadas nas perdas. Pastor, o senhor está ficando doido? Não, foi Jesus que disse isso. Jesus disse, foi ele que disse, para mim o perder é ganho. Você só ganha quando você perde. Paulo disse mais ou menos isso, ele disse assim: quando eu estou fraco, então eu sou forte. Estar e ser são dois estados que, embora são parecidos, mas são completamente diferentes. Você pode estar fraco, você pode estar abatido, você pode estar passando uma adversidade, mas você só fica nela, você só é marcado pelo negativismo se você quiser. Você só aceita isso para a sua vida se você quiser.
Se você não quiser, você pode se levantar como Paulo se levantou. Você pode ser um mensageiro, um profeta de Deus, como Paulo foi. Você pode se levantar na autoridade do nome de Jesus e dizer deliberadamente, como Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que eu peço ou penso. Eu sei. Amém? De que maneira você quer marcar a sua vida, a sua história? Eu não sei quantas perdas você já teve, eu não sei quantos investimentos você já fez e não obteve sucesso. Eu não sei o tamanho da luta, eu não sei qual a grandeza da dificuldade que você está vivendo. Uma coisa eu digo para você em nome de Jesus: você precisa orar, aceitar e pedir a Deus: Deus, eu quero ser marcado positivamente. Quando o trovão e o mar se levantar, eu quero ficar firme, pois eu sei que Tu és Deus. Não importa as circunstâncias, eu quero marcar positivamente como Paulo marcou. Está todo mundo dizendo: a embarcação vai afundar, o barco vai rachar. Nós estamos no Mediterrâneo, vai dar ruim. Você não, você é de Deus. Você vai marcar positivamente, você vai dizer: não, vai dar certo, Deus é conosco. O mesmo Deus dos nossos pais é o nosso Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó está no nosso meio. Ele deu vitória para Paulo, Ele vai dar vitória para mim também. Ele deu vitória para Elias, Ele deu vitória para Eliseu, Ele deu vitória para os profetas, Ele vai dar vitória para mim. Ele deu vitória para Abraão, Ele deu vitória para Noé, Ele deu vitória para Isaac, Ele deu vitória para todos os homens que o seguiram e obedeceram a Ele. Comigo não vai ser diferente. Deus vai me dar vitória também. Não tem tempo ruim que dure para sempre. Deus vai me dar a vitória também. Amém ou não? Vença a sua mente. Vença o seu homem interior, a mulher interior que existe em você. E comece a dizer no dia de hoje: eu fui levantado para marcar positivamente. Eu fui levantado para marcar positivamente. As pessoas têm que olhar para você e elas têm que querer estar perto de você, não porque você é bonitinho, bonitinha, não porque você tem alguma coisa para oferecer, mas por causa do Deus que você serve, porque você é uma pessoa que marca positivamente. Quando você vê um abatido, você levanta. Quando você vê um fraco, você ministra força. Quando você vê um enfermo, você ministra cura. Quando você vê alguém caído, você dá alento, você dá colo. Quando você vê alguém que está quase morrendo, você chega com uma palavra de vida, porque você foi chamado para marcar positivamente. Você não pode ser daqueles que você chega na roda, está todo mundo falando de problema, de luta, você engrossa o caldo e vai afirmando tudo aquilo que todo mundo está falando. Não, você tem que ser aquele que grita diferente. Você tem que ser o Josué e o Caleb desse tempo. Você tem que ser aquele que se levanta e diz assim: ei, espera aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão falando isso porque vocês não conhecem o Deus que nós servimos. Vocês não conhecem o Deus que eu sirvo. Alguém pode até olhar para você e falar assim: pô, logo você está passando uma luta tremenda. Pois é, eu estou passando. Você disse bem, eu estou passando, assim como Israel passou o Mar Vermelho, mas saiu do outro lado, assim como Israel saiu do Egito, passou pelo deserto e entrou na terra prometida, eu também estou passando. Eu vou passar e você vai me ver do outro lado e você vai acreditar que eu fui marcado positivamente por Deus para também marcar outros positivamente, em nome de Jesus. Acredite nisso e receba isso da parte de Deus, em nome do Senhor. Que nessa segunda-feira você saia como uma
águia da sua casa, você saia como um trovão fazendo barulho positivamente, acreditando. Quando você se deparar com alguém desanimado, profetiza sobre ele, diga que Deus está no comando, diga que o Brasil está na mão de Deus, o Brasil não está na mão de homens corruptos ou de pessoas, o Brasil pertence ao Senhor, Ele é o Senhor dessa terra. O Salmo 24 vai se cumprir: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, Ele é do Senhor. Fique de pé, por favor, aplauda mesmo, porque é para o Senhor.